Olá, alunos, vestibulandos e treineiros. Eu sou o professor Vitor Loureiro, coordenador dos colégios Univap. Estamos aqui para analisarmos o vestibular de verão da Unesp, primeira fase, que aconteceu nesse domingo, dia 13. Pois bem, se traçarmos uma comparação com as 3 últimas ou 4 edições da Unesp, a prova não trouxe grandes novidades. Se manteve dentro do mesmo padrão e nível de cobrança. Isso quer dizer que, como sempre, a Unesp veio com uma prova muito bem elaborada, contextualizada e mantendo seus conceitos clássicos. Por isso, em nossas unidades, nós sempre indicamos aos candidatos que treinem fazendo as edições anteriores para que se acostumem com a estrutura da prova e fiquem bem ambientados com os temas mais comuns dela. Na prova de linguagens não tivemos muitas novidades, ao contrário. Tivemos textos de Gregório de Matos, Drummond, que é um grande clássico da Unesp, interpretação dos textos, sintaxe, O Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, em inglês, Dentro do Esperado, interpretação de texto e contextualização da gramática. Na área de ciências humanas, lá em História, nós vemos itens clássicos como História grega, medieval, conceitos relevantes do Renascimento, industrialização no Brasil, a crise em torno do governo João Goulart, um pouco do governo JK, em geografia, abordagem clássica com muita geografia física, geografia urbana, hidrografia, que é um tema comum, anomalias climáticas, tipos de rochas, domínios morfoclimáticos, tratados ambientais e blocos econômicos que sempre aparecem na Unesp. Filosofia e sociologia, nós vimos discussões de conceitos e alguns teóricos. Os conceitos totalitaristas e a ausência da racionalidade nesses discursos totalitários. Antropologia na análise do texto, que trouxe a abordagem sobre o estupro coletivo que aconteceu no Rio de Janeiro contra uma jovem em maio desse ano, discutindo ali as várias vertentes ideológicas acerca da cultura de estupro. Um texto do Arnaldo Jabor, trabalhando conceitos da indústria cultural e da colonização da arte, a oposição entre fundamentalismo e o movimento iluminista europeu. A dialética do senhor e do escravo em Hegel, determinando a superioridade do intelecto na emancipação do sujeito, e a ética de Schopenhauer. Em ciências da natureza, a prova de biologia muito bem feita, contextualizada, questões criativas abordando temas tradicionais que sempre foram cobrados na Unesp, não houve muita surpresa. Nós vimos ali herança ligada ao sexo, doenças sexualmente transmissíveis, fotossíntese, hormônios vegetais, eutrofização, dengue, zika, chikungunya, biologia orgânica, biologia celular. Em química nós vimos mol, mistura de volumes, reação endotérmica e reações catalisadoras. A prova de física manteve sua forma clássica, com cerca ali de 8 questões mais ou menos, uma pequena ausência de cinemática, mas trouxe assuntos como calorimetria, movimento circular, dinâmica, lançamento oblíquo, energia cinética, conceitos de refração da luz, ondulatória em ondas de rádio sonora, cálculo de potencial e campo elétrico e movimento circular. Também vimos transmissão de movimento, mas uma prova de física de um ótimo nível, muito bem feita. Na prova de matemática nós vimos um nível um pouquinho mais difícil do que a edição anterior. Isso não quer dizer que estava muito difícil, só um pouco mais. Ali em matemática nós sentimos a ausência de alguns assuntos clássicos, como funções, mas nós vimos aparecer ali uma prova que trabalha seus conceitos clássicos da matemática, a trigonometria, a geometria espacial. De uma forma geral, essa prova de matemática da Unesp não surpreendeu. Foi uma prova muito clara, uma prova muito direta. Algumas observações bem importantes sobre este vestibular. Quando nós percebemos que o público em geral considera que foi muito bem, ou ao contrário, nós precisamos ter atenção. Principalmente porque nessa edição os candidatos não puderam sair com gabarito. E não esquecemos que uma prova como essa, ela busca classificar candidatos. Então podemos ter um aumento aí nas notas de corte e temas clássicos que não apareceram nessa primeira fase
podem aparecer na segunda fase da prova. Para os que vão encarar a Unicamp e nessa próxima semana, a FUVEST no dia 27 e a Univap no dia 4, nós não podemos tomar a Unesp como um padrão. Não se esqueçam que estamos falando de provas com formatos bem diferenciados. Obrigado aos nossos professores que contribuíram com seus comentários sobre a prova. Parabéns a todos vocês e muito foco para as próximas provas. Bons estudos e até mais.